prontuário psicológico. O que deve ter nesse prontuário de uma forma geral? Ele deve ter as informações pessoais do paciente, como o histórico familiar, a história clínica desse paciente. Na primeira sessão você vai detalhar bem também essa história clínica, resultados de testes psicológicos, se ele fez em outro lugar e trouxe para você, ou se ele já tem há um tempo e você vai precisar o acesso. Então, todas as informações referentes a esse paciente deve ter um resumo ali no prontuário psicológico. Ele deve ter também as anotações das sessões terapêuticas que você fizer, a evolução do tratamento, diagnóstico, se ele vier com algum diagnóstico, durante o tratamento ele surgiu um diagnóstico diferente, também deve ser colocado no prontuário. Os objetivos do tratamento, de qual o objetivo que ele veio buscar ajuda, qual o sentido dele estar aqui procurando a sua ajuda. E o registro dessas anotações deve ajudar o psicólogo na compreensão de uma forma geral sobre esse paciente. Para quê? Para que a gente consiga elaborar uma estratégia eficiente, uma estratégia terapêutica para o tratamento desse paciente ter eficácia. Então, a finalidade do prontuário não é só ter uma sequência lógica, é para que você elabore um plano de tratamento a partir das informações que você já tem do paciente e traçar um plano de ação para colocar em prática para que esse paciente evolua. Alguns tipos de anotações não precisa conter ali no prontuário, porque tem as minhas impressões em relação ao paciente, tem às vezes uma hipótese diagnóstica, tem uma suposição que é de uma subjetividade do profissional, não é aquilo um fato provado ou que você tenha certeza. Então, as suas observações devem ser anotadas separadamente do prontuário. Só que tem profissionais que anotam tudo no prontuário e vira aquela bagunça. Anota o que aconteceu, as suas observações, as suas pontuações, e aí vira uma salada de bagunça ali, de temas, e isso não pode acontecer. Por quê? O prontuário é anotado somente pontos relevantes para a compreensão do processo terapêutico. Se você anota uma percepção sua, e se a percepção não for correta? E aí alguém solicitar esse prontuário para acompanhar ou para ajudar esse paciente em um outro processo, como que fica nessa sua interpretação? Então, o prontuário é para você colocar ali pontos que vai ajudar na compreensão desse paciente, do processo dele. O que você deve anotar? O que pode anotar no prontuário? O tema da sessão, a técnica que você aplicou nessa sessão, a evolução desse paciente, como foi o desenvolvimento, se ele colocou em prática ou não, se ele conseguiu, se atingiu o resultado ou não, se foi fácil o acesso, se ele conseguiu desempenhar ali aquela sua atividade ou aquela sua proposta de trabalho naquele momento, qual a dificuldade que ele teve. Então, são pontualidades que vai te fazer lembrar do que se tratou aquela sessão e nada de colocar a fala do paciente. Isso você anota nas suas anotações. A fala, como foi, como ele descreveu a história. Por exemplo, o paciente veio com o tema da sessão de hoje foi: eu estou ansioso e eu não consigo concentrar, não consigo estudar para aquele concurso que eu estou me preparando. A ansiedade está tão alta que eu não consigo focar naquilo que eu preciso. E isso o paciente trouxe o primeiro tema da sessão de hoje. E aí o profissional vai anotar o que no prontuário? Tema: ansiedade, dificuldade de focar no estudo. Esse é o tema, o primeiro tema, porque pode ter outros temas, né? Não quer dizer que tenha que ser só um. Qual foi a sua orientação para que ele coloque em prática na vida dele, para que ele resolva esse problema? Qual foi a orientação profissional? Aí você anota: eu fiz uma sessão de relaxamento durante a terapia para que ele consiga focar nos estudos. Então, essa foi a sua intervenção na terapia.
qual a orientação que você passou para ele fazer em casa. Eu orientei para que ele faça o relaxamento toda vez que ele for estudar, antes de começar a estudar. Isso são técnicas, são as práticas que você coloca no consultório, que você vai orientar, então isso tem que estar no prontuário. Eu falei de uma forma geral, não é nem a minha área, não sei se é assim que cada profissional age em ansiedade, em foco, mas eu quis dar um exemplo, porque o meu foco é atendimento infantil. Mas é só para você ter uma ideia de como você deve colocar no prontuário. Então, não é descrever cada fala da sessão que o paciente trouxer. E eu vejo muitos profissionais misturando tudo, anota as observações subjetivas com a fala do paciente, com o tópico da sessão, e aí vira uma bagunça. E aí, lá na frente, se você precisar voltar nesse tópico, se precisar não, você vai voltar. Se você quer alcançar 10 mil, você vai usar, a partir de hoje, o prontuário como a sua referência para você crescer e para ajudar o paciente a crescer. Então, na hora que você for fazer a leitura do prontuário, se ele estiver tão desorganizado assim, como que você vai conseguir ajudar o paciente a evoluir? Como que você vai gerar resultado na vida desse paciente se você não consegue organizar as ideias de como está o rendimento dele na terapia? Então, é uma coisa muito importante para você crescer profissionalmente e para você alcançar esses 10 mil.